O céu cinzento se estendia como um manto sobre a pequena cidade de Riverton, onde Clara vivia. Com sua câmera pendurada no pescoço e uma mochila cheia de equipamentos, ela seguiu pela trilha ao longo do rio. Clara, de 27 anos, era uma jovem determinada, com seus cabelos castanhos ondulados e olhos castanhos claros que carregavam uma curiosidade insaciável. Depois de semanas procurando inspiração para seu novo projeto fotográfico, algo a havia atraído para aquela área isolada, cercada por rumores e superstições. A vegetação densa parecia engolir o caminho, mas Clara continuou, ignorando o desconforto crescente. Então, a névoa surgiu. Espessa e silenciosa, ela envolveu o cenário ao redor, abafando o som do rio e tornando o ar quase palpável. Quando menos esperava, Clara tropeçou em algo rígido e levantou os olhos para vê-la. A ponte. Era uma estrutura imponente, mas decadente. Feita de pedra e madeira, parecia ter sido esquecida pelo tempo. Musgo cobria suas extremidades, e trepadeiras rastejavam pelas bordas. Clara ficou maravilhada, tirando a câmera da bolsa. A atmosfera era perfeita, como um cenário saído de um conto sombrio. Conforme atravessava a ponte, o silêncio absoluto era perturbador. A cada passo, o rangido das tábuas ecoava na névoa. Clara não podia ignorar a sensação desconfortável que crescia em seu peito, como se olhos invisíveis a observassem. O vento gélido soprou, trazendo um sussurro indistinto que fez sua pele arrepiar. Depois de alguns minutos, ela chegou ao outro lado, mas a inquietação permaneceu. É só a minha imaginação, murmurou para si mesma, tentando dissipar o medo. Clara ajustou a câmera e tirou várias fotos antes de decidir voltar. De volta ao seu apartamento, Clara baixou as imagens para o computador. Enquanto revisava as fotos, uma onda de ansiedade a atingiu. Entre as molduras da ponte, rostos borrados surgiam na névoa, expressões de desespero, como se implorassem por algo. Clara recuou da tela, seu coração batendo acelerado. Aquilo era impossível. Havia estado sozinha na ponte. Pelo menos, era o que pensava. A descoberta das faces nas fotos deixou Clara inquieta. Ela passou a noite inteira tentando encontrar explicações racionais. Talvez fosse um defeito na lente da câmera, uma ilusão causada pela névoa, ou até mesmo sua mente pregando peças. Mas quanto mais ampliava as imagens, mais nítidas as figuras pareciam, rostos humanos, deformados pela dor e pelo desespero. Na manhã seguinte, Clara decidiu voltar à ponte. Precisava ter certeza do que havia capturado. Com a câmera cuidadosamente limpa e calibrada, ela seguiu pelo mesmo caminho. Dessa vez, o percurso parecia ainda mais opressivo. O céu estava mais escuro, como se anunciasse uma tempestade iminente, e o silêncio na trilha era quase ensurdecedor. Ao chegar à ponte, Clara hesitou. Sentia como se algo a estivesse observando, algo que não podia ser visto. Respirou fundo, ajustou a câmera e começou a fotografar novamente. Dessa vez, focou em diferentes ângulos, tentando capturar qualquer detalhe que pudesse esclarecer o que vira nas fotos anteriores. Enquanto se movia pela estrutura, ouviu um som que a fez parar. Era baixo, quase imperceptível, mas familiar. Vozes. Um murmúrio distante que parecia vir da névoa ao redor. Clara olhou em todas as direções, mas não viu nada além da bruma densa. Tem alguém aí? Perguntou, sua voz ecoando pela ponte. O murmúrio cessou por um instante, apenas para retornar com mais intensidade, agora mais claro. Era como se várias pessoas sussurrassem ao mesmo tempo, dizendo palavras indistintas. Clara apertou o passo para o centro da ponte, onde tirou mais algumas fotos, tentando ignorar o medo crescente. De repente, uma rajada de vento passou por ela, fria e carregada de um cheiro estranho, de algo velho e úmido. As vozes ficaram mais altas, e Clara teve a sensação de que a névoa estava se movendo, se fechando ao seu redor. Sem pensar duas vezes, Clara correu de volta pelo caminho, tropeçando nas pedras e galhos, até finalmente alcançar a estrada. Quando parou para recuperar o fôlego, olhou para trás e viu a névoa se dissipar lentamente, como se estivesse viva. Mais tarde, em casa, Clara revisou as novas fotos. Desta vez, os rostos estavam mais nítidos, e uma palavra podia ser distinguida em meio à névoa: ajude-nos. Clara não conseguia dormir. As imagens perturbadoras e a palavra gravada na névoa rodavam em sua mente. Ajude-nos. Ela sabia que havia algo profundamente errado com aquele lugar e precisava de respostas. Decidiu buscar Santiago, o antigo caseiro da propriedade, que conhecia cada detalhe da região e suas histórias mais obscuras. Na manhã seguinte, Clara dirigiu até a pequena vila próxima à ponte. Santiago morava em uma casa modesta,
cercada por flores descuidadas e árvores antigas. Ele era um homem idoso, de cabelos brancos ralos, pele enrugada pelo tempo e olhos profundos, como se carregassem o peso de muitos segredos. Ao abrir a porta, Santiago parecia hesitante, mas ao ouvir Clara mencionar a ponte, seus olhos se estreitaram, e ele a convidou para entrar. Sentaram-se em uma sala abafada e cheia de objetos antigos, que pareciam tão velhos quanto ele. Você voltou para aquela ponte, não foi? Perguntou ele, direto. Clara assentiu, mostrando as fotos no celular. A reação de Santiago foi imediata. Seu rosto empalideceu, e ele segurou o rosário que carregava no pescoço. Isso não é lugar para curiosidade, menina. Aquela ponte está amaldiçoada. Santiago contou que, décadas atrás, durante uma grande enchente, um ônibus cheio de trabalhadores caiu da ponte. Todos os passageiros, incluindo crianças, morreram afogados. O rio levou os corpos, mas suas almas, diziam os mais antigos, nunca deixaram o lugar. Eles estão presos, gritando por justiça. Mas ninguém pode ajudá-los. Já tentaram exorcismos, rezas, até derrubar a ponte. Nada adianta. É como se a ponte fosse um portal para outro mundo, um lugar de dor e arrependimento eterno. Clara perguntou por que ele nunca tinha mencionado isso antes. Santiago a encarou com pesar. Porque quem mexe com o que está enterrado no passado só encontra desgraça. Eu mesmo já vi o que esses espíritos podem fazer. Eles mexem com sua mente, trazem seus piores medos à tona. Você deveria deixar isso para lá. Mas Clara não conseguia. As palavras de Santiago, em vez de afastá-la, aumentaram sua determinação. Ela precisava entender o que os espíritos queriam, porque ainda estavam ali. E, mais importante, como poderia libertá-los. Antes de sair, Santiago lhe entregou algo, um caderno velho, com páginas amareladas e rabiscos que pareciam ser anotações sobre a ponte e os espíritos. Isso é tudo que sei. Mas cuidado! Quanto mais você busca, mais eles se agarram a você. De volta à sua casa, Clara começou a estudar o caderno. Entre desenhos de símbolos e relatos de avistamentos, encontrou uma pista. A lenda dizia que, para libertar as almas, era preciso confrontar o guardião do portal. Uma entidade que impedia as almas de seguirem seu caminho. Clara passou a noite imersa no caderno que Santiago lhe entregará. A cada página, a história se tornava mais inquietante. O guardião do portal parecia ser a figura central do mistério. Descrito como uma entidade sombria, alimentava-se do desespero das almas presas e de qualquer um que ousasse cruzar seu território. Alguns relatos mencionavam avistamentos de uma silhueta colossal, com olhos brilhando como carvões incandescentes, enquanto outros falavam apenas de uma presença opressiva que esmagava a mente. No dia seguinte, Clara decidiu que precisava voltar à ponte. Havia algo no relato de Santiago que não saía de sua cabeça. O guardião não era apenas uma ameaça, ele era a chave para libertar as almas. Se ela pudesse enfrentá-lo, talvez conseguisse romper o ciclo de sofrimento. Com uma mochila equipada com uma lanterna, câmeras e o caderno de Santiago, Clara partiu ao entardecer, determinada a chegar à ponte antes do cair da noite. O caminho até lá parecia mais sombrio do que antes. As árvores pareciam se inclinar para ela, como se tentassem sussurrar avisos em línguas esquecidas. O ar estava carregado, e Clara sentia uma pressão crescente em sua cabeça. Ao chegar à ponte, o cenário era ainda mais perturbador do que da última vez. O nevoeiro parecia vivo, dançando em redemoinhos estranhos. Clara parou no meio da ponte e, com a lanterna em mãos, começou a examinar as rachaduras e marcas que, à luz fraca, pareciam formar padrões quase intencionais. Ela percebeu algo estranho. Algumas das marcas eram símbolos semelhantes aos que estavam no caderno de Santiago. De repente, o ar ao seu redor ficou gelado. Um som baixo, como um lamento vindo das profundezas do rio, fez seus pelos se arrepiarem. Antes que pudesse reagir, uma sombra imensa começou a se formar na extremidade da ponte. Era o guardião. Sua forma era mutável, ora parecendo humanoide, ora como uma massa amorfa de escuridão, mas os olhos, aqueles olhos brilhantes fixaram-se em Clara, fazendo seu coração quase parar. A presença do guardião trouxe uma onda de medo esmagadora. Clara caiu de joelhos, incapaz de desviar o olhar. Sua mente foi invadida por visões, flashes das almas presas, gritos abafados, rostos desesperados. Sentiu como se o próprio desespero deles estivesse sendo canalizado para ela. Mas, em meio ao caos mental, uma frase do caderno brilhou em sua memória. O guardião se alimenta do medo, mas é a coragem que rompe suas correntes. Lutando contra o pânico, Clara fechou os olhos e respirou fundo. Ela começou a repetir em voz alta, como um mantra:
eu não tenho medo. Eu estou aqui para ajudar. Sua voz, no início trêmula, ganhou força. A sombra hesitou. Os olhos brilhantes piscavam, como se a entidade estivesse avaliando sua resistência. O lamento cessou, substituído por um silêncio inquietante. Quando Clara abriu os olhos, o guardião começou a recuar, tornando-se cada vez menos sólido. Por um breve momento, ela viu as almas ao redor da ponte, como vultos transparentes, observando-a. E então, tudo desapareceu, deixando-a sozinha no silêncio da noite. Clara permaneceu na ponte por alguns instantes, tentando processar o que acabará de acontecer. Seu coração ainda batia acelerado, mas a sensação de medo começava a dar lugar a uma estranha serenidade. O silêncio ao redor não era mais opressor, mas quase acolhedor, como se o ambiente estivesse em transição. De repente, uma luz fraca começou a emanar da extremidade da ponte. Clara seguiu o brilho com cautela, percebendo que ele parecia vir das marcas gravadas nas pedras do chão. Os símbolos que antes pareciam aleatórios agora estavam iluminados, formando um caminho que a conduzia ao centro da ponte. No caderno de Santiago, havia menções a um ponto de convergência, e Clara entendeu que estava exatamente onde deveria estar. À medida que avançava, as figuras das almas que antes pareciam apenas sombras começaram a ganhar contornos mais definidos. Eram homens, mulheres e crianças de diferentes épocas, todos com expressões inicialmente vazias, mas que lentamente se transformavam em olhares esperançosos. Eles não falavam, mas Clara sentia uma conexão com eles, como se seus sentimentos fossem compartilhados através de um vínculo invisível. Quando chegou ao centro da ponte, a luz se intensificou, formando um círculo brilhante ao redor dela. Clara se lembrou das instruções no caderno. Para liberar as almas, ela precisaria oferecer uma âncora de esperança. Sem hesitar, tirou o caderno da mochila e o segurou firmemente com as duas mãos. Esse caderno, cheio de memórias e segredos, era a chave para entender a tragédia e transformá-la em algo positivo. Eu estou aqui para ajudar vocês, disse Clara, sua voz ecoando no silêncio. Suas histórias não serão esquecidas. Vocês não estão mais sozinhos. Ao pronunciar essas palavras, o círculo de luz começou a pulsar, expandindo-se e envolvendo as almas ao redor. Elas começaram a se desfazer em partículas luminosas, subindo lentamente em direção ao céu. Clara sentiu uma onda de calor e alívio percorrer seu corpo, como se uma energia positiva estivesse fluindo por ela. Entre as almas, uma figura distinta chamou sua atenção. Era um homem de aparência jovem, com cabelos escuros e olhos profundos. Ele parecia ser mais consciente do que os outros e se aproximou de Clara, inclinando levemente a cabeça em um gesto de agradecimento. Era Santiago, agora liberto do peso que o mantinha preso à ponte. Obrigado, disse ele, com uma voz suave, mas cheia de emoção. Você conseguiu o que eu não pude. Agora, podemos descansar. Antes que Clara pudesse responder, Santiago também se desfez em luz, juntando-se ao fluxo de almas ascendentes. Emocionada, Clara deixou escapar algumas lágrimas, sentindo um misto de tristeza e realização. Quando o último vestígio de luz desapareceu, a ponte ficou silenciosa novamente, mas o ar parecia mais leve. O nevoeiro havia se dissipado, e o céu noturno estava limpo, revelando estrelas brilhantes. Clara sabia que sua missão ali estava completa, mas sentia que aquele lugar, aquela história, mudaria sua vida para sempre. O silêncio após a liberação das almas era diferente de qualquer coisa que Clara já havia experimentado. Não era apenas a ausência de som, mas uma sensação de paz absoluta. O vento que soprava leve trazia consigo um frescor quase simbólico, como se a própria ponte tivesse sido purificada. Clara permaneceu no centro da ponte por alguns minutos, olhando para o céu estrelado. As constelações brilhavam intensamente, um espetáculo que ela nunca havia notado antes, talvez por estar sempre ocupada demais com suas próprias questões. Aquilo parecia um presente, um momento de contemplação após os acontecimentos intensos. Ela finalmente abriu o caderno novamente, mas desta vez com uma sensação de reverência. As páginas, antes carregadas de mistério, agora pareciam ter um significado mais claro. Santiago havia documentado as histórias das almas que encontrara, não apenas para se lembrar delas, mas para garantir que suas memórias não se perdessem. Clara percebeu que esse era o verdadeiro legado que ele queria deixar, dar voz àqueles que haviam sido esquecidos. Enquanto revisava as anotações, encontrou algo que não havia percebido antes, uma última mensagem, quase apagada, no final do caderno. A ponte é apenas o começo. Cada alma é um reflexo da nossa própria jornada. Continue contando as histórias que merecem ser ouvidas. Essas palavras ressoaram profundamente em Clara. Pela primeira vez,
ela se deu conta de que sua própria busca por respostas não era apenas sobre seu avô ou sobre a ponte. Era sobre a conexão humana, sobre como cada história importa, mesmo que pareça pequena ou insignificante. Determinada, Clara guardou o caderno na mochila e começou a caminhar de volta pela ponte. Cada passo parecia mais leve, como se a carga emocional que ela havia carregado durante tanto tempo estivesse se dissipando. Quando alcançou o fim da ponte, o cenário parecia diferente. O vilarejo abandonado, antes envolto em uma aura de desolação, agora parecia menos opressor. A névoa havia desaparecido completamente, e a luz do luar iluminava as ruínas de maneira quase poética. Ela entrou no carro e sentou-se por um momento antes de ligar o motor. Olhando para o retrovisor, viu a ponte ao longe, agora imersa em uma tranquilidade que parecia definitiva. Clara sabia que nunca esqueceria o que havia acontecido ali, mas também sabia que precisava seguir em frente. Sua jornada não havia terminado. Na verdade, ela sentia que estava apenas começando. Clara decidiu que usaria suas habilidades como jornalista para compartilhar as histórias que encontrara, não apenas as das almas da ponte, mas de pessoas esquecidas em todos os lugares. Esse seria o propósito de sua vida a partir daquele momento. Com o caderno ao seu lado, ela ligou o carro e começou a dirigir de volta para casa, o coração cheio de determinação e esperança. A ponte havia cumprido seu papel, não apenas libertando as almas, mas também transformando Clara em alguém capaz de carregar adiante o legado de Santiago. Meses haviam se passado desde a noite em que Clara deixara a ponte. Sua vida havia mudado de maneira irreversível, mas não pelo peso dos eventos vividos ali. Pelo contrário, ela agora carregava consigo uma leveza que nunca imaginara possível. O caderno de Santiago tornará-se uma bússola em sua nova jornada, guiando-a a histórias de pessoas reais, cheias de dor, superação e resiliência. Clara transformou as anotações do avô em um livro, intitulado A Ponte das Almas, Histórias que Precisam Ser Ouvidas. A obra se tornou um sucesso inesperado, alcançando pessoas de todas as idades e lugares. Muitos leitores escreveram a Clara, compartilhando como as histórias ressoavam com suas próprias vidas e ajudavam-nos a lidar com seus próprios fantasmas, tanto figurativos quanto literais. Mais do que uma jornalista, Clara passou a ser vista como uma ponte humana, conectando memórias esquecidas ao presente. Ela viajou para lugares remotos, ouvindo histórias de famílias separadas, comunidades marginalizadas e almas esquecidas que ainda precisavam de alguém para escutá-las. Seu trabalho não era apenas documentar, mas honrar essas narrativas, dando-lhes um lugar no mundo. Certo dia, enquanto revisava suas anotações em um pequeno café, Clara sentiu uma brisa familiar tocar seu rosto. Olhou ao redor, mas não viu nada em comum. Ainda assim, um sorriso se formou em seus lábios. Sabia, em seu íntimo, que Santiago estava com ela, orgulhoso do legado que ela estava construindo a partir de seus passos. A ponte, agora quieta e pacífica, continuava erguida como um monumento às almas libertadas e à jornada que havia transformado tanto vidas quanto corações. Clara, guiada por propósito e amor, continuava sua missão. Afinal, toda alma merece ser lembrada.